não há outro Deus em nossas vidas, Pai. Porque nós te adoramos, Pai. Nós desejamos estar diante do Senhor, Deus. E queremos declarar, Pai, que Tu és Deus, que Tu és santo, que não há Deus maior, que não há Deus melhor, que não há Deus grande, Pai, como o Senhor, Deus. Queremos entoar a Ti o perfeito e agradável louvor, Senhor. Em espírito e em verdade, Pai. Em espírito que vem de dentro, Pai. Que vem, Pai, de algo que é genuíno, Pai. E em verdade, Pai, porque estamos alicerçados na verdade. E Tu és a verdade, Pai. E Tu falaste que Tu és o caminho, a verdade e a vida, Pai. Então podemos te adorar somente estando na verdade, Pai. E é por isso que queremos, Pai, te louvar em espírito e em verdade. Queremos declarar, Pai, que Tu és grande e maravilhoso em nosso meio, Senhor. Fica à vontade, Senhor Deus. Nós nos colocamos, Pai, à disposição para que o Senhor possa falar conosco, nos mudar, nos moldar, Senhor Deus, para que, Senhor, possamos prosseguir para o Teu alvo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós te adoramos, Jesus. Como seu Deus, como meu Deus, como nosso
possa apagar esse amor que nós temos por ti, Jesus. Aleluia. Que nada, Senhor Deus, não deixe nos anos, não deixe nas dificuldades, Senhor Deus. Esse problema, Senhor, segue nossos olhos, nosso entendimento, Pai. Nós queremos te ver, Senhor. Queremos ter todo dia, Pai. Queremos ter relacionamento com o Senhor todos os dias, Senhor Deus. Queremos intimidade com o Senhor todos os dias, Senhor. Não
Espírito Santo, esperamos por
abraço a pessoa que está falando e shalom, meu irmão. Nosso alvo é Cristo. Não tem outro alvo não. Nosso alvo é Cristo Jesus. Felipe. Ele está ficando lá. Felipe. Glória a Deus, porque nós estivemos aqui nessa manhã, buscando o Senhor, tendo sua presença. Foi tremendo, as maravilhas de Deus neste lugar, amém? E os testemunhos maravilhosos, o que Deus tem realizado no nosso meio. Nessa bandeira de missão, nossos amados visitantes, e nós vamos apresentar, né, nossos queridos e amados visitantes. Nós temos aqui Marcelo, ou melhor falando, Lívia e Marcelo, né? Se fala sempre a esposa dele. Lívia, Deus abençoe, está aqui na frente, né? Ali a Lívia, o Marcelo, e tem também Bento, tá? Agora já foi para a classinha dele, né? Então, Deus te abençoando vocês, seus felizes com a presença dele, amém? Amém. A Jussara da Igreja Batista de Novo, lá da Sete, cadê o Sara? Ô, Jussara, tudo bom? Glória a Deus, convidada da Andréia. E a Lívia e o Marcelo nós conhecemos, aqui convidada da Paloma, né? Essa é a Paloma da Isabela. Sônia e Val, que são mãe e pai do Maurício, sabe? Fica em pé, só conhecer, né? Bom tê-los aqui, né? Eu quero agradecer por aqui. Nós, aqui na Igreja Batista Nova de Jerusalém, estamos felizes com a presença de cada um de vocês. Alguém mais? Manuel? Manuel. Carol está fora, mas Manuel está ali na frente, né? Está aqui. Manuel, prazer. Deus esteja abençoando, né? Eu vi que você passou pela porta e falou com você, não foi ele? Não foi? Foi de manhã? Amém, glória a Deus. Então nós vimos algumas manifestações do poder de Deus nesse dia hoje, pela manhã. Nosso amado irmão Messias, né? Contou o seu testemunho de livramento. Nós temos todas as terças-feiras orado, feito clamor e orando pelas famílias, orando pela nossa casa, orando por nós mesmos, né, pela necessidade que temos. Nós temos lutas, isso é normal. A palavra de Deus diz que nós teríamos alguma situação de dificuldade na vida, mas a gente tivesse bom ânimo, que ele venceu, nós vamos vencer com ele, amém? E o Messias, ele estava saindo do seu trabalho, e as pessoas confundiram o Messias com outro nome, porque quando pegaram, o carro parou na frente do Messias, ao lado do Messias, na rua, e falou, entra. E havia dois bandidos, né, com armas, mandou ele entrar no carro, ele deu um outro nome para ele, ele disse, não, meu nome não é esse, meu nome é Messias. E ele foi levando ele, quando ele viu, já estava na Piedade, Botafogo já estava na Piedade, e ele ali com armas, né, ele não contou, mas a Cristiane já nos contou, uma das armas estava aqui na costela dele, aqueles homens, aqueles rapazes nervosos, e faz, não faz, e Deus foi dando graça, misericórdia, aleluia. E o Messias saiu, né, salvo, né, sem toque, não perdeu apenas um telefone, isso é bobagem, não. Perdeu um telefone, né? Mas a vida dele foi salva, pelo poder da oração. Você pode dar uma salva para Jesus? Glória a Deus. Nós estamos com nossas bandeiras aqui, porque todo mês, um sábado escolhido pela pastora, que está à frente desse comando de oração, a pastora Marisa. Então nós oramos pelo Brasil, oramos pelo nosso estado, oramos por 4 horas, dividido em 12 horas, dividido em 3 partes. Então, o primeiro horário, 8 horas da manhã, as mulheres estão aqui orando pela nação, não precisamente nessa exposição, mas nação, pelas famílias e pelos ministérios e líderes religiosos evangélicos do Brasil. Nós temos feito assim. E à noite, nós tivemos alguns homens orando também, à noite, a partir das 8 horas da noite, e ficamos até as 8 da manhã. Glória a Deus, porque a igreja vai orando e Deus vai respondendo, amém? Graças a Deus. Mas vamos ter uma porção da palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em Mateus 22, versículo 34. Nosso
alvo é Cristo. Glória a Deus. Mateus 22, versículo 34 até o 40, até o 39. Eu lembrei até o 40 para fecharmos esse ponto da palavra. Todos acharam? Amém? Amém. Diz assim: entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Amém? O Senhor abençoe a palavra nos nossos corações, em nome de Jesus. Essa passagem da palavra de Deus é o momento que o Senhor está trazendo um entendimento, porque há uma discussão, há uma colocações anteriores com os fariseus, através de tributos, algumas coisas que estavam acontecendo, e o Senhor vai mostrando a esses homens conhecedores da palavra, homens conhecedores, vamos dizer melhor, do Torá, da lei, dos profetas, homens que estudavam, homens conhecedores. E quando Jesus agora está na terra, agindo, esses homens vão interrogar Jesus a questão dos impostos, como uma das coisas. O Senhor manda que ele pegue aquela moeda e veja qual esfinge que está ali. Ele diz de César, então ele diz: dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Muito bem, e aí continua algumas colocações, e os saduceus não acreditavam, dizer não haver ressurreição. Já os fariseus já tinham outro posicionamento. E eles vão aqui perguntando, e Jesus diz para ele, anterior a esse momento, Mateus vai contando que anterior a esse momento, ele diz: vocês estão errando, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Paulo vai explicar sobre esse assunto mais à frente. O apóstolo Paulo, quando ele vai ser salvo pelo mestre, numa experiência que ele teve com Jesus, já ressurreto. É bom a gente dar esse ponto para que vocês que não conhecem a palavra possam entender. Ele vai falar sobre esse entendimento, porque nós, quando estamos no Senhor, né, nós somos a ressurreição vem através do poder de Jesus Cristo, que venceu a morte e ressuscitou. E se aqueles que morreram em Cristo vão te ressuscitar com Ele. Muito bem, mas o Senhor Jesus, nessa passagem de Mateus, ele vai fazer uma referência a Torá. Porque quando pergunto a ele qual o intérprete da lei vai experimentar, ele vai perguntar qual é o grande mandamento da lei, Jesus vai fazer uma referência lá em Deuteronômio. E ele diz aqui: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E aí nós vamos perceber que essa passagem é lá do tempo de Moisés, onde Moisés faz um discurso, onde Moisés vai colocar para o povo de Israel algumas proposições do Senhor, por causa da aliança que Deus houvera feito com esse povo anteriormente, lá com Abraão. Então o Senhor agora, ele coloca na presença daquele povo alguns comandos, algumas ordenanças, que para eles seriam grande bênção. E no capítulo 6 desse discurso, o Senhor diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o tua alma e de todo o teu entendimento. Mas essas palavras eram para o povo de Israel. Essa palavra era para o povo que Deus estava preparando como uma nação para ele, que houvera antes tirado esse povo do Egito. Vocês lembram? E aqueles que não conhecem muito bem a palavra, mas eles sabem dessa passagem, nem que seja como nós falamos uns poucos dias, a novela que passou, falando 10 mandamentos. Então sabe que o povo de Israel ele foi por uma situação de fome, uma situação que eles estavam em dificuldades, sem saber que José já era governador,
no Egito, José vê sua família através dos seus irmãos, pergunta sobre o seu pai Jacó, e também sabe que seu pai está vivo ainda, e pergunta pelo seu irmão mais novo. Visto essa situação, a palavra de Deus diz que ele traz esse número de pessoas, que é aproximadamente 70 pessoas. E Deus, da sua misericórdia, para cuidar dessa nação, porque o Senhor tinha um propósito de trazer a sua promessa, o Filho de Deus à terra. Então, o que acontece? Ele traz essa nação lá da onde está Jacó e traz para o Egito. E ali aquela nação cresce, a nação hebreia cresce. Não o Israel, mas a nação hebreia começa a crescer, ela começa a se fortalecer, e ali vai ter o Israel de Deus. O Israel de Deus, agora Deus tira esse Israel, agora não são mais 70 pessoas, são aproximadamente 2 milhões de pessoas saindo daquele local, indo para uma terra que Deus havia prometido, a terra de Canaã, a terra da promessa. Mas, infelizmente, aconteceu um fato que Moisés não esperava que acontecesse. Mas devido à fé, a pouca coragem, a determinação de 10 príncipes, eles perderam a bênção de entrar num tempo muito menor. E aí, por causa desses dias que aqueles homens, aqueles príncipes de Israel, que haviam 12 príncipes, mas 2 deles acreditaram que eles poderiam conquistar, independente dos homens que ali estavam. Independente do tamanho daqueles homens. Mas aqueles 10 príncipes que se acovardaram, se sentiram como gafanhotos. E colocaram medo em toda essa nação. E aí o que aconteceu? Eles ficaram 40 anos no deserto. Nessa passagem, que é o texto que Jesus faz a referência da Torá, faz a referência, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Agora, esse discurso é de Moisés, porque a terra prometida já está ali à frente. Eles já vão atravessar o Rio Jordão. Eles estão ali no monte, eles estão assim preparando, e Deus diz, você vai ter que determinar esse povo, que eles têm que andar na obediência. O povo de Israel precisa estar numa aliança de obediência com o Eterno. E a passagem, se você quiser essa referência, está lá em Deuteronômio 28, e ele começa a falar das bênçãos de Deus, as bênçãos de vida através da obediência. Mas o próprio Eterno manda que fale a esse povo em montes diferentes, para que esse povo possa escutar. Se eles não obedecessem ao Eterno, se eles desobedecessem os seus mandamentos e a sua ordem, eles receberiam maldições. Não que Deus iria mandar e daria sobre ele maldições, mas a desobediência seria a causa das maldições. Mas quais eram as bênçãos? As bênçãos viriam sobre ele, apostariam como fonte de alegria. A outra bênção, o vigor do Senhor se expressaria em todos os domínios da vida, fosse na cidade, fosse no campo. Se eles estivessem na cidade, eles seriam abençoados. Se eles estivessem no campo, eles seriam abençoados. Uma outra bênção que Deus disse para esse povo, que estivesse na obediência, seria que a descendência dos homens e dos animais seriam próspera. Seria abençoada a herança, seus filhos seriam abençoados, a sua herança seria abençoada. E também, até a comida, até a terra produziria alimento para esse povo. As suas viagens, a sua entrada, a sua saída, todas essas coisas, Deus diz, se vocês estiverem na obediência, virão essas bênçãos sobre vocês. E a palavra de Deus diz que no final, no versículo 7, versículo 8, diz assim, o Senhor garantiria a vitória sobre os inimigos. Deus fala, os inimigos não vão prevalecer diante de vocês, basta ficar na obediência. E a palavra de Deus ainda fecha a bênção e diz, e os seus celeiros serão fartos. E glória a Deus por isso. Mas o que isso faz a relação, se essa palavra era para o povo de Israel? Aonde a gente entrou nisso? Aonde a gente entra nessa bênção? Porque se a gente lê o Antigo Testamento, se nos é falado que é o Deus eterno preparando uma nação, um povo, escolhe um povo,
Mas Deus, quando escolheu esse povo, era para que todas as outras nações fossem abençoadas através desse povo. Para que conhecesse o Eterno. E aí a palavra de Deus vai nos dizer, e aí nós vamos lá para Mateus, aqui em Mateus mesmo, desculpe, na referência está no Deuteronômio, sem abrir a palavra, mas em Mateus, lá no começo, vai falar sobre o nascimento de Jesus. É importante você ouvir esse detalhe. A gente às vezes não lê esse texto, mas ele vai falar no capítulo, versículo 1, da genealogia de Jesus. Alguém se gosta de abrir a palavra de Deus, nós estamos em Mateus 1, eu vou lá para o versículo 17. Algo que nós precisamos saber. Porque se nós temos que saber por que essas promessas estão para nós também. Por que não ficou só para o povo de Israel? Por que só não são para os judeus? Por que o amor de Deus atingiu a todos? Será que o amor de Deus atingiu só através quando Jesus Cristo vai nascer? Nós vamos observar, antes de lermos essa passagem, que há texto no Antigo Testamento de pessoas que não tinham nada a ver com o povo de Israel, mas acreditaram. E dá uma base bíblica, pastor Pedro. A palavra de Deus diz que havia um homem, um comandante que não tinha a ver nada com o povo de Hebreu. Mas ele tinha uma menina na casa dele. Essa menina, ela tinha um conhecimento do Deus eterno. Ela estava ali, servindo aquele Senhor. E aquele Senhor, aquele comandante, um homem muito importante. A palavra de Deus diz que ele estava leproso. E ela mandou falar através da sua ama, através da senhora que ela estava servindo, disse: olha, há um Deus de Israel. Há um Deus que pode curar o meu Senhor ali. O Senhor minúsculo. Pode curar o Senhor. E aquele Naamã, a palavra de Deus diz que o nome dele é Naamã. Ele vai buscar um profeta. E ele é curado pelo poder de Deus. Mas essa cura não foi só a cura física. Ele começou a confiar no Deus de Israel. A confiança foi tão grande no Deus de Israel, que ele pediu que levasse das terras que ele tinha. Porque ele, diante do Deus que ele servia nas suas terras, ele dizia: eu não vou mais me dobrar diante desse Deus, porque agora o meu Deus é o Deus dos hebreus. Para ver o amor do Senhor, a promessa da salvação, ela vai ser estabelecida assim com Jesus. Mas a palavra de Deus diz que aqueles que creram pela fé, eles foram sendo salvos. Eles foram conquistando a salvação. E a palavra de Deus agora fala, nesse versículo 17 do Mateus 1, diz: de sorte que todas as gerações de Abraão, até Davi são 14, de Davi até o exílio de Babilônia, 14, e desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Por que nós lemos isso? Para mostrar que essa nação, ela vai estabelecer a promessa de Deus, através da aliança com Abraão. E ela, 14 gerações se passam, vem Davi. Davi é o jovem que nós conhecemos. Todos creio que conhecem a história de Davi. Aquele menino que venceu Golias. Aquele homem que se torna rei de Israel. Aquele homem que tem um coração segundo o coração de Deus. E que Deus faz promessa, mesmo porque a palavra de Deus diz que de Davi até o exílio da Babilônia, a palavra do Senhor diz que esse povo de Israel, mesmo debaixo de bênção, da proteção de Deus, esse povo se afasta do Senhor. E ele vai para o exílio. Mas o Senhor fez uma promessa que não deixaria que essa tribo, por causa do carinho, do amor que ele tinha a Davi, essa nação se perderia. E a palavra do Senhor fala que é de Davi, até do exílio, até Cristo. Então Cristo, ele vai nascer. E a palavra de Deus fala, aqui no versículo 18, ao versículo 22, ele vai falar que o nascimento de Jesus Cristo é um nascimento de milagres, de poder de Deus. Porque aqui gostaria que você lesse comigo. Diz assim: olha, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. E aqui começa algo tremendo. Mas você precisa ter fé para crer nisso. Ter fé no poder de Deus. O Senhor disse, o Eterno falou, que da mulher viria a promessa da salvação.
E agora está se cumprindo. Mateus está dizendo, ó, esse tempo, o tempo do refrigério, o tempo da bênção está chegando. E a palavra do Senhor fala aqui, mas José, e esse José é o esposo de Maria, mas não é o pai de Jesus. É o esposo de Maria, e que a palavra vai dizer que ele é da descendência de Davi. Ele é filho de Davi, não filho da geração logo anterior, mas da geração, dessas gerações, de 14 gerações. Ele é filho de Davi, porque Davi ele é um nome importante. Então José, que é casado com Maria, ele tem um sonho, e o anjo diz a ele, e fala a ele, que Maria daria um filho, versículo 21, e ele tem que pôr o nome, presta atenção no que eu quero dizer, ele terá que pôr o nome dessa criança, Jesus. Ele não poderia escolher qualquer nome, ele não poderia colocar o nome dele de José, Bar José, filho de José, não, ele teria que colocar o nome dessa criança, de Jesus. E o anjo explica a ele sonho, porque esse nome significa, ele salvará o seu povo dos pecados dele. E a palavra do Senhor continua dizendo, que a palavra aqui no versículo 22 diz, ora, tudo isso aconteceu, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome, Emanuel, que quer dizer o Eterno conosco. O Eterno está conosco. E aqui, a palavra do Senhor diz que agora começa algo lindo da promessa de Deus. O que acontece no povo de Israel, Paulo vai explicar. Me acompanhe para que você não perca um link. Paulo vai explicar nas suas passagens a carta de Romanos, que o povo de Israel, ele vai rejeitar. Há uma rejeição do povo de Israel. E por causa disso, essa bênção vem para os gentios. E a palavra de João, em 3,16, diz, porque esse Eterno, porque o Emanuel, o Deus conosco, amou o mundo de tal maneira, que ele dá o seu próprio Filho, que é ele mesmo, para que todos, não só mais os judeus, mas que todo aquele que nele crê, terá a vida eterna. É a bênção do Senhor. Então, por que, pastor, você está explicando tudo isso para o Senhor falou que Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus, amarás o Eterno de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Eu estou dizendo isso para você saber que Jesus te ama. Que as mesmas promessas que estavam para o povo judeu, essa promessa é para você. O Senhor garantiu essa promessa para nós. A palavra de Deus diz, se você obedecer a palavra, se você compreender o amor de Deus, as bênçãos do Senhor virão sobre a sua casa. É uma promessa, e nós tornamos filho por adoção. Aquele povo que nos chamava povo, agora é meu povo. E você agora é povo de Deus. A palavra do Senhor, ele nos mostra aqui, em Mateus, como nós estávamos lendo, em Mateus 22, deixa eu ver o texto aqui, 22, 34. Deixa eu voltar ao texto. E a palavra do Senhor mostra aqui que agora Jesus Cristo, ele vai fazer algo tremendo. Jesus aqui está em vida. O Eterno está aqui no corpo de homem. Deixou sua glória para trazer salvação para nós. Se pelo erro, pelo afastamento, nós somos abençoados, imagina, a palavra de Deus diz, imagina se esse povo está na bênção. Deus não se esqueceu dos judeus. Deus não se esqueceu desse povo. Mas nós, por causa desse detalhe, nós recebemos a bênção. Nós estamos ligadinhos com Jesus. Mas como foi isso? A palavra de Deus diz que você tem que entender o plano de salvação. O plano de salvação não está porque as pessoas são boas. Porque às vezes nós nos achamos dentro da nossa sociedade, porque fazemos comparações. Nós somos homens e mulheres, nós somos pessoas que temos a capacidade de fazermos comparações. E quando nós nos comparamos com certas pessoas, você diz, não, eu não faço isso. Jamais.
Eu não sou capaz de matar uma formiga. Não. Eu sou uma pessoa boa. Apesar do como a palavra de Deus diz, que bom, só Deus. Mas as pessoas às vezes fazem essa comparação. E baseado nesta premissa, ele diz o seguinte: então, se eu sou bom, o céu é para mim também. Porque Deus é amor e jamais Ele me deixará fora dos céus. E as pessoas vão, dentro dessas colocações, sejam elas positivas ou até não tão positivas, não vou dizer negativas, porque ela já estaria se tirando da possibilidade de estar com Deus. E aí quando elas não se sentem tão forte, elas dizem: mas eu faço coisas, eu faço boas obras, eu não faço mal a ninguém. Se eu não posso fazer bem, mal eu não faço. E elas vão dentro dessa possibilidade, achando que elas vão traçando, elas vão cavando, não vou dizer cavando, não seria a melhor palavra, mas elas vão ajustando os seus caminhos para que elas cheguem perto desse eterno, porque elas sabem que Deus é o Criador, Deus é o Pai de todos. Então a promessa também está para mim. Mas Jesus, Ele veio mostrar que isso é bom que você pense, mas não é aí que você vai chegar ao resultado. É bom que você comece a refletir que você precisa de Deus. É bom que nós possamos refletir que Deus é amor. Glória a Deus, porque mesmo que a pessoa diga: olha, mas Deus é amor. E aí a palavra de Deus diz que nós precisamos compreender esse amor do Senhor. Que esse amor não ficou limitado ao povo de Israel. As pessoas perguntam: por que Deus escolheu este povo? Eu não posso lhe dizer por que razões, mas sei que Deus lá no passado olhou um homem e disse: vai ser por esse homem aqui. E se você for observar a vida de Abrão, ele não conhecia o Eterno. Na sua cidade, era uma cidade de vários deuses. Mas Deus escolheu aquele homem que, quando ele ouviu a voz de Deus, e Deus falou a ele, o Eterno disse: Abrão, sai da tua terra, junto da tua família, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E ele tomou posse daquela palavra, daquele comando, e saiu, e começou a ter fé nesse Eterno. E o Eterno começou a se apresentar a ele devido às necessidades que ele precisava. Chegou um momento, para você entender isso, como Deus vai escolhendo, porque Deus escolhe esse povo, porque é de Abraão que Deus encontra alguém que, sem o conhecer, confia nele. E chegam dados momentos da vida daquele homem, que a palavra de Deus diz que ele queria ter a herança, a bênção. Não havia essa palavra ainda. Essa palavra está em Moisés. Os irmãos estão comigo? Digam amém. Amém. Essa palavra está com Moisés. Abraão é antes. E a palavra do Senhor traz uma promessa para ele. Diz: você não vai ser mais chamado Abraão. Você vai ser chamado Abraão, pai de muitas nações. E é uma promessa para ele. E chega um momento que ele diz: mas como eu vou ser pai de nações, você nem tem filho? E aí o Deus eterno se manifesta a ele de uma outra maneira. O Deus que vai prover. E ele vai conhecendo o eterno, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus da guerra, o Deus que vence as batalhas. E Deus, diante da necessidade do homem, ele vai se apresentando, ele vai agindo. Porque o nosso Deus é onipotente. E por isso, por causa desta fé, porque ele confiou no Senhor e foi imputado com justiça, a fé. Por isso nós passamos a ser filhos de Deus pela fé. Então, pastor Pedro, o senhor está me dizendo que o povo de Israel se tornou filho de Deus porque Deus o escolheu para que essa nação pudesse proclamar Jesus Cristo. E as outras nações confiassem nisso. Mas então, por causa da fé de Abraão, nós nos tornamos filhos de Deus através da fé? Por isso que você precisa crer que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador pela fé, e não por obras. E não pela sua capacitação, e não pelos diplomas que estão na tua parede. Tudo isso é muito bom, mas não te levará para o céu.
Porque agora Jesus Cristo, ele vai explicar algo que não está nessa passagem, mas Jesus vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. E agora ele pega forte e diz: e ninguém verá o Pai a não ser por mim. Por isso que a gente recebe a bênção de Deus quando a gente confia e crê que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Por isso nós nos tornamos Israel de Deus. E se somos Israel de Deus pela fé, somos o povo de Deus, essas promessas, elas também virão sobre as nossas vidas. A palavra de Deus vai dizer, ele disse: se nós andarmos nessa obediência do Senhor, a palavra de Deus fala que as fontes de alegria entrarão no nosso coração. Quantas lutas nós temos? Às vezes quantas tristezas nós temos. E elas só acontecem de repente. Eu tenho dito isso. Às vezes você faz tudo certinho. Você planeja tudo certinho. Mas os resultados às vezes não são como você esperava. Mas quando você confia no Senhor, a palavra de Deus, ele ajusta, ele acerta, ele te ajuda. A palavra de Deus diz que você dá uma direção para o caminho. Mas se naquela direção que Deus quer, Deus acerta a direção. Você faz plano, é por aqui. Mas se você está na obediência, Deus faz assim, ó. Você vai pisar ali, Deus diz: não, é aqui, ó. Aí você faz assim, ó. E você vai certo. Deus vai acertando, vai abençoando. Aí você vai observar que a bênção da herança, a bênção vai alcançar os seus filhos. A palavra de Deus diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir. E se ele não consegue matar, se ele não consegue roubar, ele consegue destruir. Porque ele tem destruído muitas famílias. Porque a palavra de Deus diz que a bênção não é só para mim, são para os meus filhos, porque muitos filhos estão nas drogas, porque muitos filhos estão na rebeldia, porque muitos filhos saem de casa, porque muitos filhos estão batendo nos seus pais, não estão mais respeitando. Porque essa obra satânica tentando destruir a família. Mas eu quero te dizer uma coisa: há esperança. Jesus Cristo veio para desfazer as obras de Satanás. Você confia no Senhor. É a promessa de Deus. Essa promessa é para nós. Não há dificuldades quando nós confiamos em Deus. Quando a gente deposita essa confiança em Deus. Jesus Cristo não é apenas o Deus que veio me salvar e me garantir a vida eterna. Ele faz muito mais. Ele te ajuda na caminhada. Ele tira a dúvida. Às vezes nós estamos alicerçados em fundamentos que não são o próprio Jesus Cristo. Que não é o próprio Jesus. A rocha. E às vezes nós estamos vivendo, mas quando chega aquele momento e a gente tem uma doença, tem alguma coisa, foi para o hospital, a primeira preocupação daqueles que estão sem certeza, ninguém quer morrer, irmãos. Na verdade, se eu perguntar, se quiser levantar a mão, quem quer morrer hoje? Ninguém quer. Quem quer hoje? Vamos orar para Jesus te levar. Não, pastor, não. Ninguém quer morrer, a gente quer viver é bênção. Amém? Quantos querem viver? Diga amém. Amém. Nós queremos viver, né? Então, ninguém quer oração da morte. Eu nunca fiz isso. Senhor, leva agora que o teu servo quer partir. Ele diz que o céu é maravilhoso. O céu é maravilhoso, irmão. Mas eu só quero conhecer o céu na hora certa. Não precisa ser agora. Agora tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para ele se alegrar. Então, a palavra do Senhor nos mostra que essa graça, essa ação de nós termos Jesus como Salvador, é Ele também ajudar eles na sua caminhada. Então, no momento da luta, eu estava ontem aqui, lembrei agora esse testemunho, eu estava ontem aqui, nós estávamos orando, e depois, uma das pessoas que estavam com o grupo dos homens, nós começamos 8 horas da noite, fomos até a madrugada, aí alguém estava dizendo, nós fizemos aqui uma dedicação do óleo, lembra aí, Marcelo, do óleo? Nós fizemos aqui, apresentamos, que acabou, né? Vocês levaram aquele último, que foi uma bênção. Fez o comando? Glória a Deus. Né? Eles são novinhos na fé. Eu falei, precisa fazer comando. Chegaram aqui, eu disse, olha, a obra de Deus é o seguinte, um comando, viu? Você vai chegar na sua casa hoje,
Tu vai olhar para a porta assim e vai dizer: Jesus, a partir de hoje tu é dono da minha casa. Entra e toma conta. Porque quando Jesus entra, o mal tem que acertar. O mal tem que sair, meu irmão. Porque Jesus é mais forte do valente que a gente está dando na nossa casa. Porque se não for mais forte, o que está valente lá diz: olha, vem. Aí mostra o muque. Mas Jesus está assim: cheguei. Vou lá fora. Apresentamos. E aí estava aqui, fizemos o óleo da unção. E aqueles olhos, ela falou: pastor, que interessante. Eu tinha um problema muito sério. Sério, eu estava em casa, eu cristão, eu estava em casa, e de vez em quando eu sentia aquela, na minha casa, sentia aquela coisa esquisita. Sabe, você sente um tá bom? Estava assim, pastor. Eu comecei a sentir que estava uma pressão. Eu falei: ah, não, vou orar. Aí ele ligou no óleo, ele falou: não, eu vou ungir minha casa. E ele começou a ungir a casa. Ele começou a repreender. Em nome de Jesus, ele disse que aquele mal, aquela opressão, aquele mal-estar, saiu. Aí você fala: pastor, eu não acredito muito nisso não. Mas é isso que o diabo quer. Você não acredite. Porque se a pessoa não acredita e ela morre, ele conhece a palavra de Deus. Ele sabe, se a pessoa sair desta vida sem reconhecer que Jesus Cristo é Senhor e Salvador dele, ele não vai ter vida eterna. E se não tem vida eterna, é a perdição eterna. O que é perdição eterna? É um lugar que a presença de Deus não se manifesta. A gente entendeu o que é o inferno. As pessoas pensam: ah, mas inferno, eu entendo muito de inferno, pastor. É mesmo? Já passou por lá, meu irmão? Não, eu entendo. Eu entendo porque eu leio e tal. O inferno é um lugar assim, que tinha os mortos, o fogo ali, aí deu Hades. Não é isso não. Aqui é só uma questão para você entender. A ideia aqui, ó. O inferno é um lugar que a palavra de Deus diz que Deus não preparou para o homem. Nós nem existíamos quando Deus fez o inferno. O inferno foi feito para Lúcifer e todos os demônios se rebelaram no céu. Então Deus preparou um lugar, a palavra de Deus diz que ali, ele diz assim: aonde o bicho não morre. Há um lugar que o espírito, sabe o que a palavra quer dizer com isso? Que o espírito sofrerá. Então Deus fez um lugar aonde esses seres espirituais vão sofrer. E é pior, nem que não tivesse isso. A palavra de Deus diz que a presença dele não se manifesta. Por que o céu é céu e o céu não é o inferno? Pô, pastor, não entendi nada. Agora você me deixou. Sabe por que o céu é céu? Porque lá está a presença de Deus. Só por isso que é céu. Se não tiver a presença de Deus, não tem céu. O céu é maravilhoso porque lá a gente não precisa de lâmpada, porque o próprio Senhor é a luz do céu. O próprio Senhor é a fonte de vida. Por causa do Senhor. Então o inimigo sabe que esse lugar já está preparado para ele. E o Senhor traz a promessa para todos os gentios. Eu não creio que tenha algum judeu aqui, mas se você for judeu, Jesus te ama também. Amém. Tem os judeus messiânicos. Essa semana não, 2 semanas atrás, eu tenho um pastor amigo lá em Paragon, Minas. Ele estava em Israel e ele mandou uma notícia que um culto que eles fizeram lá, 1.000 judeus aceitaram Jesus Cristo. Ele disse: 1.000 judeus, assim não, foi num culto que eles fizeram lá em Israel, 1.000 judeus aceitaram Jesus. Eu falei: Jesus está voltando. Mas você precisa de Jesus. Nós nos aceitamos, vamos ficar firmes, porque tem promessa. Diz para o seu irmão: tem promessa para você. Vai virar o irmão. Embaixo. Glória a Deus. Tem promessa aqui, ó. Aí você segura. Tem promessa, amém? E diz agora para ele: essa promessa é para hoje. Não, diz para ele: a promessa é para hoje, meu irmão. Glória a Deus. Eu pensei que esse Deus é o quê? Esse Deus é vivo, irmão. Jesus morreu, mas vivo está. Ele disse: se você estiver na obediência, a promessa chega agora. Mas como eu posso tomar posse dessa promessa? A primeira etapa é você dizer no seu coração: Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Pastor, eu preciso fazer isso? Precisa.
Porque Paulo vai falar nas suas cartas, diz, se com tua boca confessares, se teu coração crê, você é salvo. Ah, eu creio no coração, não basta. Paulo diz que tem que confessar com a boca. Mas por quê? O senhor não vai acreditar em mim? Não, acredito, irmão, acredito em você. Quem sou eu para te julgar? O problema não sou eu, e nem as outras pessoas, nem sua família. A questão é o mundo espiritual. A questão é o inimigo ouvir que você confessou na terra, vivo, que Jesus é Senhor da tua vida. Porque quando eu digo, Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Aí o Senhor, Ele recebe. Porque a palavra de Deus diz que Jesus também é o nosso advogado. Ele é o nosso Salvador. Ele diz, Pai, eu morri por Ele. E a palavra de Apocalipse, aquele que não conhece, diz que Jesus lá no céu, Ele tem a marca dos cravos. Você sabia disso? Ele disse, Senhor, Pai, eu morri. Mas não pensa que é assim, olha. Vem cá, ó. Eu quero explicar isso a vocês, porque quando a gente explica aí, fala isso, as pessoas pensam que é assim. Vem aqui. Ele só vai representar. E não é o Pai não, tá? E nem foi Jesus não. É só uma representação. É só para nós podermos entender, a nossa mente humana entender o que o Senhor está falando, porque a nossa mente é finita, a gente não consegue entender. Mas o próprio Deus, que é o Senhor, Ele diz ao Pai. Mas a gente pensa que é assim. Mas Deus é o Filho. E é o Espírito Santo. Mas na pessoa de Jesus, Ele diz, Pai, eu morri por Ele. Perdoa os pecados dele. Aí Jesus, aí Deus, como Ele é justiça, Ele olha para o pecador e Ele precisa ver o sangue de Jesus sobre ele. Quando ele aceita e reconhece que Jesus morreu na cruz por ele, esse sangue é derramado sobre ele, ele é justificado, ele é salvo. E sabe o que acontece? Obrigado, Pai. E sabe o que acontece? Aí você vai entender a importância de falar. A palavra de Deus diz que o Senhor vai lá no reino das trevas. Aí acontece algo que muitos não sabem. Por isso não existe homem nenhum, filósofo nenhum religioso, que às vezes você fala, que eu conheço um religioso que foi antes de Jesus. Bobinho, não sabe de nada. Porque esse Jesus é o eterno. Ninguém foi antes dele. Não, mas eu tenho um cara aí, ó, o tararalho na casa, e aí esse cara foi primeiro antes de Jesus. Não, ele só cantou, mas não tem nada de Jesus. Antes de Jesus. Nada existiu antes. Porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, no momento que a pessoa confessa que vai acontecer algo no mundo espiritual, a palavra de Deus diz que a cédula da dívida, ela vai ser paga, e vai ser rasgada. Não vai haver mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então o Senhor, Ele vai lá, nas mãos do inimigo, e arranca o nosso nome, a nossa condenação, por causa de Jesus, porque Ele pagou o preço por você. E Jesus traz do reino das trevas para a sua gloriosa luz. Essa bênção é para nós. Por isso eu quero que você abaixe sua cabeça nessa hora. Feche os seus olhos. E faça essa oração comigo, mesmo baixinho. Diga assim, Senhor Jesus, eu ouvi tua palavra, Senhor. E sei, Senhor, que ela é bênção para a minha vida, restauração para a minha alma. E sei que tudo que tu fizeste foi por amor, para salvar um homem da perdição. E hoje eu reconheço que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da minha vida. Eu te recebo como único e suficiente Salvador. Entra no meu coração, me torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém. Você conseguiu fazer essa oração? Você fez essa oração pela primeira vez? Levante sua mão. Você que fez pela primeira vez, você pegou sua vida a Jesus, entendeu isso? Nós achamos levitas para estarem aqui.
Você que nunca tinha feito uma oração que entrega a sua vida para Jesus. Mas hoje o Espírito Santo te tocou e através dessa oração você sentiu fé. Eu aceito Jesus. Eu gostaria que a igreja estivesse orando. E você que fez essa simples oração, levante a sua mão onde você está. E fala, eu quero sim, pastor. Deus abençoe. Mais alguém que fez essa oração? Quem quer? Amém. Deus abençoe. Mais alguém? Não é o que o pastor está falando, é o Espírito Santo. Olha, Deus está uma coisa para você. Não tem homem, a Bíblia diz, que não tem homem nenhum nesta terra que consiga convencer um homem do pecado, da justiça e do juízo. Porque a verdade absoluta ninguém tem. A sua verdade é a sua verdade, a minha verdade é a minha verdade. Por isso Jesus diz assim, eu sou a verdade. Se o Espírito Santo está falando no seu coração, não fique preocupado. Não deixe que outra voz diga, não aceita hoje não. Você já tem Deus, você tem Deus. Fala, confesse Jesus Cristo como seu Salvador. Se você quer fazer, levante a sua mão. Mais alguém na nossa esquerda. Se já levantou, amém. Nós já vamos orar com você, amém. Né? Mais alguém aí no nosso lado esquerdo, nosso lado direito. Vamos ficar em pé. Eu gostaria que você viesse aqui à frente com todo carinho. Ó. Sabe a pessoa que levantou a mão? Nós queremos orar com você. Hoje houve salvação. Vem com ela, amiga. Vem com ela. Ajuda ela aqui. Não precisa ficar ganhada não. Pode vir. Nós amamos você. Deus abençoe. A você que está nos ouvindo, que Deus abençoe vocês. E você, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, possa fazê-lo. Deus abençoe. Em nome de Jesus.